quem cala consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje pode parecer mórbido, mas quero falar-te da arte de morrer em vida. Basicamente, como te reinventares constantemente. O meu nome é Mário Portela e bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes qual é a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta? Não estou a falar de batimentos cardíacos ou ondas cerebrais. Estou a falar de algo muito mais subtil e, ao mesmo tempo, muito mais brutal. Coisa típica do Mário no Quem Cala Consente. A diferença está na capacidade de se reinventar, na capacidade de deixar para trás aquilo que já não serve. Ou, pelo menos, aquilo que já não nos faz crescer. Quantas pessoas vivem única e exclusivamente para respirar? Na verdade, são pessoas que já estão mortas há muitos anos, só estão à espera de serem enterradas. Segundo um estudo recente, 73% das pessoas após os 35 anos relatam sentir-se completamente presas na própria vida. Presas não por circunstâncias externas, mas por uma versão de si mesmas que construíram há anos e que agora carregam como se fosse uma carapaça ou um saco de lixo. E aqui está a ironia cruel. Esta carapaça que um dia as protegeu, que fazia sentido e que foi a vida delas, está agora a sufocá-las. Pensas que eu estou a exagerar? Então responde-me a isto. Quando foi a última vez que te olhaste ao espelho e não reconheceste a pessoa que lá estava? Não fisicamente, porque isso ficou nos episódios anteriores, mas emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. Quando foi a última vez que te surpreendeste com uma decisão tua? Quando foi a última vez que fizeste algo que a versão de ti de há 5 anos atrás jamais faria ou jamais imaginaria que iria fazer um dia? Se a resposta te demora a chegar, talvez seja porque já morreste há muito tempo e ainda não foste enterrado. Quem me conhece há pelo menos uma mão de anos sabe o quanto eu me reinvento, me renovo. Parece fácil quando se olha de fora, não é? O Mário mudou de área outra vez. O Mário tem uma abordagem diferente agora. O Mário fritou. O Mário está sempre a inventar coisas novas. O Mário não segue nada lógico. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, não é fácil, facto. Aliás, é uma das coisas mais difíceis que podes fazer na vida. É como arrancares a própria pele e esperar que cresça uma nova. O próprio Quem Cala Consente tem 3 anos e tal, e foi-se reformulando e recriando a cada episódio. O que tu ouviste no primeiro episódio não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que ouves hoje no Quem Cala Consente. E sabes porquê? Porque eu permiti-me morrer várias vezes para poder renascer melhor. Renovar-me, renascer sempre mais. Porque entendi que a consciência não está em manter a mesma forma, mas em manter os mesmos valores, enquanto eu evoluo a forma de os expressar. Mas voltemos a ti. Há uma criatura fascinante no reino animal que nos ensina tudo sobre reinvenção, a lagosta. Além de um excelente prato para quem gosta.
Durante toda a sua vida, a lagosta cresce, mas a sua carapaça não. Então, periodicamente, ela precisa de abandonar por completo a carapaça velha, ficar completamente vulnerável, exposta, até que uma nova carapaça se forme. É um processo doloroso, dizem os cientistas, arriscado, com toda a certeza, onde, inclusive, pode morrer. Mas é também o único processo que lhe permite crescer. Nós somos lagostas humanas. E a nossa carapaça são as nossas crenças sobre quem somos, os nossos hábitos, os nossos rituais, os nossos medos, as nossas rotinas, as expectativas que temos sobre nós, as expectativas que os outros têm sobre nós e principalmente as expectativas que nós criamos face aos sonhos da nossa vida. Bem, no Quem Cala Consente já falamos de sonhos, por isso vamos avançar no tema. O problema é que nós, ao contrário das lagostas, temos consciência. E essa consciência pode ser uma benção ou uma maldição. Pode ser uma benção porque nos permite escolher quando e como nos reinventamos. Pode ser uma maldição porque nos permite racionalizar porque não devemos fazê-lo. Ai, já não tenho idade para isso. As pessoas vão pensar que eu sou instável. E se falhar? É que já investi tanto tempo nisto, é como uma perda de tempo. Os outros contam comigo assim. Vão dizer que eu mudei. Reconheces algumas destas frases em ti? Claro que reconheces, aqui e ali. Todos temos que mudar ao longo da vida. Estas frases demonstram as algemas douradas que usamos para nos manter presos a versões de nós próprios que já expiraram. Estão como ao iogurte, rançosas, azedas e opaladas. E aqui está a verdade que ninguém te quer dizer. A estabilidade que tu tanto procuras não existe, nunca vai existir. A vida é uma mudança constante. O universo está em expansão. As células do teu corpo renovam-se. Os teus pensamentos mudam ao segundo. A única constante é a mudança. Quando tu resistes à mudança, não estás a criar estabilidade, estás a criar atrito. E esse atrito manifesta-se como frustração, como sensação de vazio, como depressão, como ansiedade, como sensação de estás a viver a vida de outra pessoa. A questão não é se tu vais mudar, a questão é se vais liderar a tua própria mudança ou se vais ser arrastado por ela. Se vais escolher morrer conscientemente para renascer sempre mais, ou se vais morrer lentamente, sufocado pela tua própria resistência à vida. Nunca é tarde para te reinventares, mas quanto mais resistência ofereces, mais tempo estás a perder, mais energia estás a desperdiçar e mais perdido te vais sentir. A vida não está à espera que tu estejas pronto. A vida está à espera que tu sejas corajoso, mesmo que vás com medo mesmo. Temos que renascer sempre mais. Olho o espelho e vejo além das marcas que o tempo deixou. Não sou quem era também. Sou tudo que me transformou. A vida não para aqui. O mundo ainda é maior. E tudo que construí é só o início, sim, eu sei. Renascer sempre mais, mais alto vou voar. Não há limite jamais. O tempo é de mudar. Este é o meu momento. Momento. Deixo a minha marca, marca no universo. A neuroplasticidade da reinvenção. Agora que já percebeste que és uma lagosta humana, deixa-me explicar-te o que se passa dentro da tua cabeça quando tu decides abandonar a carapaça velha. Porque, ao contrário do que possas pensar, a ciência não só apoia a reinvenção, como prova que tu és literalmente construído para isso. O teu cérebro é, sem dúvida, a máquina mais sofisticada do universo conhecido. E uma das características mais extraordinárias é algo que nós chamamos neuroplasticidade. Já falamos tantas vezes no Quem Cala Consente
desta terminologia especial, neuroplasticidade. Em termos simples, significa que o teu cérebro pode literalmente reconfigurar-se, criar novas ligações, abandonar caminhos antigos e construir autoestradas neurais completamente novas. É como se tu tivesses um arquiteto interior que está constantemente a remodelar a casa da tua mente. Mas aqui está um problema. Este arquiteto só trabalha quando há procura. Se continuares a fazer sempre a mesma coisa, a pensar sempre o mesmo pensamento, a reagir sempre da mesma forma, a forçar-te a ter sempre o mesmo comportamento, o teu cérebro assume que não precisas de renovar. As ligações neurais que não usas começam a atrofiar, como os músculos que não dás exercício físico. É literalmente um caso de usas ou perdes. Quando resistimos à mudança, estamos a dizer ao nosso cérebro: obrigado, mas não precisamos de crescer mais. E o cérebro, sendo o órgão eficiente que é, começa a cortar nos recursos. As zonas responsáveis pela criatividade, pela adaptabilidade, pela resolução de problemas, começam a funcionar em modo de poupança de energia. É por isso que pessoas que não se desafiam durante anos começam a sentir-se mentalmente enferrujadas. É por isso que pessoas que não exercitam o cérebro não criam, não produzem nada de novo, a não ser pagar impostos, alimentar os filhos, ir trabalhar e ver Netflix. Não conseguem ir muito mais longe. Agora vamos falar sobre algo que provavelmente já sentiste na pele, a dissonância cognitiva. Este conceito, desenvolvido por Leon Festinger, explica porque é que, mesmo quando sabemos que precisamos de mudar, continuamos a resistir. O teu cérebro tem a necessidade quase obsessiva de consistência. Quando há conflito entre o que acreditas sobre ti e o que precisas de fazer para crescer, o cérebro entra num estado de alarme. Imagina que te vês como uma pessoa estável, responsável, que não toma decisões impulsivas. Mas depois, apercebes-te que precisas fazer uma mudança radical na tua vida. O teu cérebro começa imediatamente a procurar formas de resolver esta contradição. E qual é a solução mais fácil? Convencer-te de que não precisas de mudar. Deixa estar, não é assim tão mau. Há pessoas que têm vidas piores. A mudança é para pessoas irresponsáveis. E tu acreditas? É aqui que entra a necessidade da programação neurolinguística. A PNL ensina-nos que a forma como tu enquadras uma experiência determina completamente como tu a vais viver. Se tu enquadras a mudança como uma perda, como uma instabilidade, como uma falha, o teu sistema nervoso vai resistir com todas as forças. Porém, se conseguires reenquadrar a mudança como um crescimento, uma aventura, como uma honestidade contigo mesmo, de repente o teu cérebro torna-se teu aliado em vez de teu inimigo. James Prochaska, um psicólogo que estudou a mudança durante décadas, descobriu que todos nós passamos por 6 fases, 6 estágios quando nos transformamos. Primeiro, há a pré-contemplação, onde nem sequer admitimos que há algo para mudar. Depois vem a contemplação, onde começamos a considerar a possibilidade de mudança. Depois vem a preparação, onde começamos a planear de facto. Logo a seguir, temos a ação, onde finalmente fazemos alguma coisa diferente. Depois, claro, vem a manutenção, onde temos de lutar para manter esta mudança. E, finalmente, a integração, onde a nova versão de nós se torna natural. O fascinante é que a maioria das pessoas fica presa entre a contemplação e a preparação durante anos. Sabem que precisam mudar, planeiam mudar, sonham mudar, falam sobre mudar, mas nunca mudam, nunca fazem por isso. Porquê? Porque não compreendem que o medo que sentem não é um sinal para parar, é um sinal de que estão no caminho certo. A terapia cognitivo-comportamental ensina-nos algo crucial sobre os nossos pensamentos automáticos. Estes pensamentos que surgem instantaneamente quando consideramos uma mudança. Os não vou conseguir, é demasiado arriscado, não tenho o que é preciso, ainda é cedo, penso nisso para o ano. Isto não são verdades. São apenas padrões neurais que se formaram com base em experiências passadas e medos que nem sequer são teus. O teu cérebro primitivo, aquele que evoluiu para te manter vivo,
O tal que eu costumo falar das savanas africanas não consegue distinguir entre o perigo real de um leão e o perigo percebido de mudar de carreira. Para ele, qualquer coisa desconhecida é potencialmente mortal. É por isso que a mudança ativa os mesmos sistemas de alarme, como se estivesses a ser atacado pelo leão. Mas eis a boa notícia que te trago em quase todos os Quem Cala Consentes. Quando começamos a compreender estes mecanismos, podemos conscientemente trabalhar com eles em vez de contra eles. Podemos treinar o nosso cérebro para ver a mudança como oportunidade em vez de uma ameaça. Podemos usar técnicas que o Quem Cala Consente tem em catadupa, algumas que já te falei, como ancoragem, associação de sensações positivas, diários de pensamento. Podemos praticar visualização, uma série de coisas. A reinvenção não é instabilidade, é inteligência adaptativa, é a demonstração máxima de que és um ser humano consciente, único e não um robô biológico preso numa programação obsoleta. Só tens que perceber que há que renascer sempre mais. Não me digas que é tarde demais, que os sonhos têm prazo marcado. Cada passo que dou para trás é impulso para ser renovado. Entre dúvidas e medos, encontrei a minha luz. Não há tempo para segredos, é o exemplo que conduz. Renascer sempre mais, mais alto vou voar. Não há limite jamais, o tempo é de mudar. Este é o meu momento, momento. Deixo a minha marca, marca no universo. Sou maior que os meus medos, sou mais forte que contém, mais forte. O futuro está nos dedos de quem ousa ser ponte. Manual da Metamorfose. Agora que já compreendeste a ciência por trás da reinvenção, do renascimento do eu, chegou a altura de pôr as mãos na massa. Porque uma coisa é saberes que precisas de mudar. Outra completamente diferente é saberes como fazê-lo sem te perder pelo caminho. Vou começar por te ensinar algo a que podemos chamar de auditoria existencial dos 3 espelhos. Sim. Imagina que tens 3 espelhos à tua frente. O primeiro mostra-te quem tu eras há 5 anos atrás. O segundo mostra-te quem tu és hoje. E o terceiro espelho mostra-te quem tu queres ser daqui a 5 anos. A magia acontece quando tu olhas para os 3 em simultâneo e fazes uma pergunta muito simples. O que é que eu preciso de deixar morrer para que o terceiro espelho se transforme numa realidade? Este exercício não é sobre julgares o teu passado, não é sobre criticares o teu presente, é sobre ganhares clareza sobre a direção. Porque aqui está uma verdade que poucos compreendem. Não podes criar uma nova versão de ti enquanto continuares apegado energeticamente à versão antiga. Isto é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente impossível. É como tentares construir uma casa nova sem demolir a casa anterior. Por isso, o próximo passo é algo que pode parecer estranho, mas que é absolutamente transformador. A técnica da morte simbólica. Escolhe um dia, preferencialmente um dia de fim de semana, onde tens mais tempo para ti, ou na tua folga, caso trabalhes ao fim de semana. E cria um ritual de despedida da versão anterior de ti. Aquela que já não serve. Podes escrever até uma carta a essa versão, agradecendo-lhe tudo o que te deu, explicando-lhe porque é que está na altura de tu te despedires. E depois queima essa carta, enterra ou simplesmente rasga em pequenos pedaços enquanto dizes em voz alta: obrigado por me trazeres até aqui. Agora posso continuar a renascer.
Parece dramático, mas o teu subconsciente precisa de marcos claros e adora um bom melodrama. Precisa saber quando uma fase termina e outra começa, quando tu estás de facto decidido a fazer a mudança. Sem este ritual dramático, vais ficar sempre com um pé no passado e outro no futuro. E isso é uma receita garantida para a paralisia no teu presente. Agora, vamos falar sobre algo que pode fazer toda a diferença. Mapear as tuas resistências. Senta-te num local silencioso e faz uma pergunta ao teu medo. De que é que tens medo exatamente? Não aceites respostas vagas e usas até o teu diário de pensamentos para apontar cada resposta que te venha à mente. Não aceites respostas como tenho medo de falhar. Não, vai mais fundo. Tenho medo de falhar porque... ou tenho medo de falhar e depois as pessoas podem pensar que eu sou isto e aquilo. Vai ainda mais fundo. Tenho medo de as pessoas pensarem que eu sou incompetente e depois me rejeitarem. E depois mais fundo ainda, tenho medo da rejeição porque isso me faz sentir que não tenho valor. Mapeia as tuas resistências. Quando chegares à raiz verdadeira do medo, tu vais perceber uma coisa muito interessante. A maior parte dos medos que nos impedem de mudar não têm nada a ver com a mudança em si. Tem a ver com medos primitivos de abandono, de não sermos amados, de não termos valor, de validação falhada. E estes medos podem ser trabalhados, podem ser curados, podem ser transformados. E aqui entra o que podes chamar de protocolo de uma pequena morte. Em vez de tentares fazer uma transformação radical de um dia para o outro, vai treinando a tua capacidade de mudança através de microtransformações diárias. Todos os dias, durante um mês, faz uma coisa pequena que a versão antiga de ti não fazia. Pode ser tão simples como tomar um caminho diferente para o trabalho, experimentar um sabor novo de gelado, mudar de marca de cuecas. Ou então dizer não a algo que normalmente aceitarias por obrigação. O objetivo não é a mudança em si, é treinar o teu sistema nervoso para se sentir confortável com o desconforto. É como isso ao ginásio para a tua flexibilidade existencial. A transformação real acontece quando tu paras de perguntar o que é que os outros vão pensar e começas a perguntar o que é que eu vou pensar de mim se não andar para a frente, se não renascer sempre mais. Renascer sempre mais, mais alto vou voar. Não há limites jamais. O tempo é de mudar. Este é o meu momento. Momento. Deixo a minha marca no universo. O legado que deixo não é o que tenho, é aquilo que sou. E aquilo que sou é tudo que dou, é tudo que sou. Renascer sempre mais. Renascer. Agora, deixa-me contar-te algo que talvez não tenhas considerado. Quando decides reinventar-te, renovar-te, renascer, não estás apenas a mudar a tua vida, estás a dar permissão a todas as pessoas à tua volta para fazerem o mesmo. Pensa nisto. Quantas vezes já olhaste para alguém que teve coragem de mudar radicalmente de vida e pensaste, gostava de ter esta coragem? Quantas vezes admiraste secretamente quem abandonou a segurança pelo sonho? Quem trocou o conforto pela autenticidade? Essa admiração que sentes não é casual, é o reconhecimento de uma parte de ti que também quer ser livre. Quando tu te transformas, tornas-te um espelho para os outros, mostras-lhes que é possível, que não estamos todos condenados a viver para sempre a mesma vidinha do costume, que a mudança não é privilégio dos sortudos, é um trabalho e é o direito de todos os corajosos. Há uma responsabilidade profunda nisto. Cada vez que escolhes crescer, em vez de estagnares, cada vez que escolhes a verdade em vez da conveniência,
Cada vez que escolhes o teu potencial em vez do teu passado, estás a enviar uma mensagem silenciosa e poderosa para o teu mundo. É possível renascer sempre mais. Nunca subestimes o poder transformador de uma pessoa que decidiu ser verdadeira consigo mesma. Novamente, uma vez mais e sempre mais. Nunca subestimes o impacto que podes ter simplesmente por viveres a tua vida de uma forma alinhada com os teus valores mais profundos. Se chegaste até aqui, se ouviste estas palavras e sentiste algo a mexer dentro de ti, então já sabes qual é o próximo passo. A pergunta não é se tens coragem de te reinventar. A pergunta é se tens coragem para continuar a viver como tens vivido. Vá, se este episódio te tocou, se te fez pensar, se te deu nem que seja um pequeno empurrão na direção certa, então faz-me um favor. Subscreve o podcast, deixa um comentário e faz aquelas estrelinhas, aquelas coisas do costume. Não o faças por mim, faz por ti. E depois partilha, não o faças por mim nem por ti, faz pelos outros. Partilha este episódio com alguém que sabes que precisa ouvir isto, porque quando partilhas algo que te transforma, estás a ser parte da transformação de outro. E é por aí estares, por me teres acompanhado em mais um episódio, o 163, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Entretanto, se precisares de falar comigo, visita-me nas redes sociais, manda-me um e-mail, um comentário, ou vais ao Substack, onde temos uma comunidade de braços abertos para ti. E depois conta-me tudo, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.